Olá, GV! Tudo bem com você? Que é o Ed Alberti, CEO da WhatsApp Escola de Inglês, te trazendo aqui um conteúdo sobre vendas. Eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu considero que não é o elemento mais importante da venda. O elemento mais importante da venda é a energia, é o estado emocional, a forma que o vendedor está se vendo, a energia que ele está colocando, mas um assunto que consegue roubar, quando consegue corromper a performance, consegue retardar a performance, é um elemento importante também. E que eu aprendi na dor, aprendi isso apanhando, perdendo algumas vendas, perdendo algumas oportunidades justamente por eu não trabalhar isso. E quando você entende esse elemento que eu vou apresentar para vocês, você, mesmo que não seja uma fortaleza tua, como é o meu caso, eu não sou uma pessoa organizada, né? Então, assim, a organização, ela é um elemento secundário na venda, mas é um elemento de performance, é um elemento que pode te ajudar a performar mais quando você tem organização. Então, eu não tive a organização como um instrumento natural, eu não fui dotado nos meus dons dessa habilidade, eu não sou uma pessoa muito organizada, mas eu entendi a importância de eu ter mínimos procedimentos, mínimos detalhes processuais que me ajudam a ter um mínimo de organização para que eu não tenha que fazer um retrabalho ou eu tenha que fazer de novo ou que eu perca alguma oportunidade. Então, muitos vendedores também são muito organizados. Esses vendedores não precisam necessariamente fazer muito esforço para ser organizados, porque eles têm isso dentro deles. Eles têm que entender que a organização não está acima da motivação, não está acima do estado mental, não está acima do foco, não está acima da energia. A organização está subordinada. Se você tiver gás e energia, mesmo que você esteja desorganizado, você vai fazer de novo, você vai encontrar um caminho. Se você não tiver energia, você não consegue vender. Se você não tiver no gás, com aquele drive, você não consegue vender. Mas a organização, ela vai te ajudar a você vender mais, você ser mais consistente. E eu, Edio, eu entendi o valor da organização, de modo que aprendi a fazer uma agenda, aprendi, por exemplo, quando eu marco uma visita com o cliente, um atendimento com o cliente, o que eu vou fazer? Eu vou anotar detalhes sobre aquele cliente. Por quê? Pelo volume de informações, pelo volume de pessoas que um vendedor fala, muitas vezes ele, aqueles 5 minutos antes de ele entrar numa venda, se ele tiver escrito ali uns 10 dados, umas 10 informações sobre aquele cliente, vai fazer ele rapidamente fazer um download do perfil daquele cliente, um download da forma, do discurso. Mas às vezes, por ele não ter este procedimento organizacional de anotar aquilo que ele pergunta, aquela informação, ele entra com menos informações do que deveria, ele entra não tão preparado, ele não ensaia a conversa antes de entrar. Então a organização, ela faz você entrar mais preparado numa conversa, faz você não ter que fazer de novo. Quando você confere, quando você checa, você colocou uma informação, confere. Você está indo fazer uma visita, confere se você está indo para aquele lugar. Vê de novo, confere detalhe, bate a informação. Eu já perdi venda porque eu tinha marcado uma visita na rua fulano de tal e na verdade era na avenida fulano de tal. E eu fui na cidade errada, eu fui no lugar errado. E obviamente eu tive que ligar para o cliente, pedir desculpa. Nem lembro se eu fechei a venda depois, mas com certeza eu perdi tempo. E tempo é venda. Tempo
é venda. Então, se a organização não é o teu forte, assim como eu, tenha humildade para você aprender processos organizacionais, conferências, checagens, checklist, antes de sair por conferir dados, estabelece coisas, trabalhar com uma agenda, anotar tudo na agenda, colocar detalhes, de modo que você vai ter a organização a teu favor. E aí juntou isso com sua cabeça boa, sua mente boa, pode ter certeza que você vai fazer muito mais vendas, ainda muito mais vendas. Tá bom, GV? Excelente semana para você, um grande abraço, até semana que vem aqui no Telegram do GV.